Boa noite. O tema abordado de hoje será: qual é a maior loucura que você já fez por Cristo? Pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1:26. Vamos começar a falar sobre Adão e Eva. A nossa Bíblia em Gênesis 1:26 está escrito assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Quando Deus criou o homem, ele tornou o homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, este é Deus, este é o ser humano. Ele fez o ser humano igualzinho a Deus. A mesma essência que estava em Deus, Deus colocou um homem. Portanto, se tornou um ser completamente puro, transparente. Porém, lá em Gênesis 3:6-7, nos fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para o cobrir. O que acaba de acontecer aqui? Histórico. O ser humano, ele vem e começa a acontecer o famoso... Peraí que vai cair. Para não fazer bagunça, vamos tirar. Ele vem com o pecado. O pecado vem e vem nos tornando vermelhos. Seres impuros, seres gosmentos. Ele vem, de certa forma, se tornando algo sujo, algo que Deus não compartilha. Já sujei, então deixa eu tirar. Sim, ele nos afasta de Deus, não coloca muito. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas como Deus criou o ser humano para poder se relacionar com Ele, Ele não aceitou que esse fato, o fato do pecado, fizesse essa brecha entre o ser humano e Deus. Deus não aceitou de forma alguma. Por isso, lá em João 3,16, fala assim, vamos abrir lá, apesar que todo mundo já sabe. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para morrer por nós e nos ensinar o nosso tripé. Ele veio e, antes de morrer aqui na terra, para que nossos pecados, os pecados que nos tornou impuros, ele veio nos ensinar um tripé. Porque depois que ele morresse, nós começaríamos a ser perdoados pelos nossos pecados, pelo sangue dele. Mas para que ele pudesse habitar em nós e fazer aquela alvoroço que ele faz, transformar de vez, nos tornar transparentes, nós precisaremos buscar ele de uma forma diferente, que é nosso tripé. Para ser cheios da sua presença e puro, nós teremos que nos tornar como ele, como éramos no início. Lá em Isaías
18 ao 20 fala assim. Vamos abrir lá Isaías. Isaías 18 ao 20. Venha, vamos refletir junto. E diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se você estiver disposto a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Mas se resistirem ao seu e se rebelarem, são devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus já nos dá uma deixa aqui. Ele já fala assim, ó, por mais que vocês se tornarem vermelhos, como tá aqui, ó, vermelhinho, sujinho, eu vou te dar uma dica. Se vocês me buscarem obedecer os meus mandamentos, vocês vão voltar a se tornar tão puros quanto eu, totalmente transparente quanto eu. E para fazer isso nós temos que ser louco. Sem essa loucura não é possível. E uma das pessoas que foram loucas está lá em Mateus 2, a parte B. Vi umas estrelas no Oriente e viemos adorá-lo. Mas a parte que fala quando Jesus estava nascendo e os 3 magos viu lá no céu a luz, com essa luz que está aqui, ó, a luz, a estrela, não foi a luz, foi a estrela. E quando eles viram, eles foram loucos. Nossa, eu tenho que adorar esse Deus, eu tenho que ir para prestar o melhor culto a Deus. Agora nesse tripé que Deus nos ensina, primeira loucura que Deus nos ensina é a respeito do jejum, que está em Mateus também 4:2. Vamos virar a página que chega lá. Mateus 4:2 nos fala assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deus já nos dá o exemplo. Jesus Cristo fala assim, ó, eu sou Deus sobre todas as coisas, sobre todos os seres, eu faço o que eu quiser, o que eu não quiser, mas eu vou te dar uma coisa aqui, uma arma que é poderosa demais, velho. Ela é poderosa demais, você tem que entender essa arma. Essa arma se chama jejum. E ele nos mostra como exemplo. E eu escrevi uma coisa aqui muito fina, né? Esta loucura é a demonstração do amor a Deus com sacrifício. Assim mostra ao nosso corpo que sobre ele existe um dono e que se chama Jesus Cristo. Jejum é abrir mão de algo bom para receber algo muito melhor. Esse é o significado de jejum. Então jejum é mostrar para o seu corpo que ele tem um dono. Esse dono se chama Jesus Cristo. Outra coisa, jejum também é abrir mão de algo bom, pecado é bom, para receber algo muito melhor, que é a purificação do sangue de Jesus Cristo. Exemplos de jejum. Vamos dar algumas dicas sobre jejum. Comece devagar, respeitando seus limites. Você não é acostumado com jejum, você já vai de cara nos 40 dias. Não, isso não existe. Impossível que isso aconteça. Não tem como.
Começa por um dia, faça um dia, de manhã até ao meio-dia ou até a hora do almoço. Começa devagar, respeitando seus limites. Se você não consegue ficar sem tomar um café, então faça de acordo com seus limites. Jejue em segredo. Jejue de forma que ninguém mais saiba a não ser você e Deus. O resto do mundo não precisa saber que você está jejuando naquele momento. Procure orar em todo momento que você está em jejum. Esteja também em oração, em constante fala com Deus, em constante diálogo com Deus. Não perca esse diálogo. Por mais que nós estejamos afastados, nós ainda conseguimos orar. Estabeleça uma data. Estabeleça uma data. Eu vou amanhã, eu vou jejuar. Então tá estabelecido uma data. Outro, estabeleça um horário para começar e para terminar. Eu vou começar a partir do horário que eu acordar e vou terminar até 1h da tarde. 1h da tarde eu entrego o meu jejum. Ore antes de começar, enquanto está jejuando e quando for terminar. Ora, Deus, eu estou começando o meu jejum agora. Neste exato momento estou começando. Enquanto estou orando, Senhor Deus, pelos pais, Senhor Deus, vem me ajudar, vem me abençoar. Deus, me ajuda aqui a conseguir, me ajuda nesse alvo. Meu Deus, ó. O jejum de tal hora, estou te entregando aqui, por favor, venha com a tua graça, receba com o teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Estabeleça um alvo no jejum. Não, eu estou fazendo jejum aqui porque eu estou fazendo jejum. Não. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero que meu pai converta. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero que a minha carne morra. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero ganhar um namorado. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero ganhar um namorado. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero a santificação do meu namoro. Eu estou fazendo jejum aqui porque eu quero o alvo. Estabeleça um alvo. Jejum. Tipos de jejum. O que toda mulher deveria fazer? Jejum de falar. É o jejum de fechar a matraca. Não falar durante um certo tempo. Jejum de dormir. Não dormir. Passar a noite em claro adorando e louvando ao Rei do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse seria o jejum de dormir. No outro dia vai ser difícil, vai ser complicado, mas a noite vai ser inesquecível. Jejum de comida e de bebida, que são os jejuns comuns. Eu vou me abster de comer alguma coisa durante um certo tempo, de beber alguma coisa durante um certo tempo. Jejum específico, aquele jejum que eu falo, Deus, eu vou ficar sem comer arroz, Deus, eu vou ficar sem ir ao Facebook. São os jejuns específicos. Eu vou ficar só sem aquele determinada coisa que me dói. O jejum que toda mulher também deveria fazer. Jejum de ficar sem comprar. O que é esse jejum de ficar sem comprar? Eu não vou comprar nada pra mim, mas vou comprar algo pra alguém, para abençoar alguém. Enquanto eu não compro pra mim, com meu dinheiro eu compro outra pessoa. Eu abençoo a outra pessoa e mostro pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Nosso segundo tópico. Oração. Marcos 1:35. Vamos lá em Marcos, depois de Mateus, estava quase pertinho. 1:35. De madrugada, quando ainda estava
curando. Madrugada, quando ainda estavam curados, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus, Deus como era, ele tinha Jesus, Deus como ele era, ele tinha os seus momentos de oração. Ele não perdia os seus momentos de oração. E oração, ela quer dizer o quê? Quando oramos, abrimos um elo com Deus. E a oração é o único meio de comunicação direta com Deus. E é algo muito louco. É algo surpreendente. Pois a oração se torna falar com o vento. Falar com alguém que não vemos, com fé no impossível, pois acreditamos nele. Ou seja, a fé a oração é você falar com nada a respeito de tudo, com a fé que ele está escutando e vai te responder. Essa é a oração. E para orar, a maioria das vezes nós fazemos tudo, mas não oramos. Respondemos e-mail, não respondemos e-mail, fazemos aquilo, não fazemos aquilo, mas orar que é bom não. Falar com o papai, nunca. A oração tem que se tornar uma coisa que nós vamos nos disciplinar a orar. A oração é disciplina, como Moisés. Moisés todo dia estendia a tendinha, orava, saia cheio da graça, desmontava a tendinha. Todo dia ele montava e desmontava a tendinha dele, porque ele se disciplinou a fazer isso. Todos os dias Moisés costumava fazer isso. Uma observação muito importante para a oração. Está lá em Salmos 66:18. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, se você estiver em pecado, Deus não te ouve. Quando você for orar, está em pecado, ora pedir perdão. Não ora pedir nada não, que Deus não vai te ouvir. E outra coisa muito grande, em Tessalonicenses 5:17. Vamos em Tessalonicenses, que aquele ali não está anotado. 5:17. Orem continuamente. É o que eu acabei de falar. Criem práticas de oração contínuas. Comecem a orar sem cessar e não para não. Começa a orar, determina tempos, objetivos, horários. Em todo tempo esteja orando a Deus. Exemplo de oração. Oração em segredo. Aquilo que você entra no seu quarto, e na Bíblia fala quando você entra no seu quarto para orar, em oculto, Deus te abençoa também em oculto. Então, por favor, quando for orar, vai pro seu quartinho, vai lá, ora, jejua, abençoa. Por quê? Cada vez que você pratica igual jejum, começou a praticar jejum, o que acontece? Olha aqui. Acontece uma aproximação de você com Deus. Esse buraco se fecha um pouquinho. Quando você ora, acontece mais uma aproximação de você com Deus. Essa aproximação, cada vez que você pratica algo, essa aproximação acontece. Outra loucura que Deus nos mostra é a oração. E existe a oração individual, aquela que você vai para o seu cantinho, no meio da congregação e começa a orar. Pá, Deus, você é santo, você é lindo, você é maravilhoso, você é gostoso demais, você é fera. O pessoal está aqui, mas você está orando. E existe aquela oração em grupo, aquela que se reúne com todo mundo, você pega daqui, pega de lá e abraça. A oração é forte demais. Existe também a oração por prazer, a oração por necessidade, que você está precisando, a oração para desabafar o que aconteceu no seu dia, a oração
por desespero, aquela oração que você já está desesperado, não sabe o que faz e vai orar. Aquela oração. Oração porque você está precisando de alguma coisa, como eu já falei, eu acho que eu repeti, né? Oração para pedir perdão. Oração porque se agrada de orar. Tudo, a oração é uma necessidade que o homem tem de falar com Deus. É o único meio que nós temos de nos comunicar diretamente com o Pai. Outra coisa que nós vamos falar vai ser sobre a leitura da palavra de Deus. Esse manto, essa bênção de Deus aqui. Quando nós exercemos isso, essas três, nós nos tornamos totalmente perto de Deus. Deixa eu afastar, senão vai cair aqui e vai me dar maior problema. Nós nos tornamos totalmente perto de Deus. Agora os copos estão agarradinhos, mesmo que tenha o pecado, que Deus está muito próximo da gente. Então, antes de concluir aqui, nós vamos falar um pouco sobre a leitura da palavra. E vamos ver outro exemplo de Jesus lendo a palavra de Deus. Vamos lá, a palavra dele mesmo, né, no caso. Vamos lá em Lucas 4, 16 ao 20. Lá em Lucas 4, 16 ao 20 diz assim: E foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era costumeiro, e levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: Jesus Cristo lendo a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar da vista os cegos, recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então se fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhares fixos nele. Então, 20. Jesus Cristo lendo a palavra. Lá em Mateus também mostram aquele clássico diálogo entre o diabo e Jesus Cristo sentando a lenha nele na palavra, porque Jesus Cristo tinha o domínio sobre a palavra. Mateus 22, 29. Vou deixar para depois, vou falar aqui primeiro. Leitura da palavra é uma das principais formas que temos de entender o que Deus quer falar conosco nos nossos dias. A Bíblia é como se fosse a arca nos nossos tempos, pois ela simboliza Deus. Portanto, devemos tratar nossas Bíblias com muito mais respeito e valor, assim nos relacionar com ela todos os dias. Temos que dedicar tempo em leitura da palavra de Deus. Mateus 22, 29. Mateus 22, 22, embolando tudo aqui. 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque devemos dedicar tempo na leitura da palavra. Porque somente através da Bíblia nós vamos conhecer o poder de Deus. Algum exemplo de leitura da palavra? A palavra do Nidonité. Abriu não. Deus manda te dizer que
você está purificado dos seus pecados, porque caiu na página branca da Bíblia, aquela divisa entre Mateus e Malaquias. Malaquias. Essa é a leitura do NIT. Leitura por resposta, aquela leitura que você faz já buscando uma resposta certa de Deus. Você vai lá em Salmos e fala: Jesus da graça aqui. Leitura por aprendizado, aquela leitura que você realmente lê a Bíblia porque quer aprender algo de Deus. Leitura por constante busca de Deus, que seria a necessidade do povo. Lê a Bíblia porque quer a Deus. Leitura costumeira, aquela leitura que você já lê porque tem o costume de ler, já lê como um livro. Não faz diferença nenhuma na sua vida. Leitura devocional, aquela que você lê todos os dias de manhã para poder se alimentar. A leitura por amor, aquela leitura porque você lê, porque você é apaixonado, porque se ama a palavra de Deus. Em nosso dia a dia, quando nós estivermos passando por algo difícil, a única coisa que vai nos sustentar, a não ser uma experiência com Deus, vai ser a Bíblia. Por isso que é loucura praticar isso. A leitura da Bíblia se torna loucura, se torna uma das maiores loucuras que nós temos para oferecer a Deus. Então nós temos 3 loucuras que nós tornamos cotidianas, que são leitura da palavra, oração e jejum. Essas são as 3 maiores loucuras que Jesus fez e que Ele nos manda fazer para agradá-lo. Como já diz, para ser cheios da presença de Deus, devemos fazer isso. Cometer essa loucura todos os dias sem cessar, meu querido, sem cessar, parar sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos lá, João 20 e 24. Vamos lá, João 20 e 24, não, vamos lá, João 21. 20 e 24, 22 vezes, cantai ao Senhor. Então tá, vamos lá em João 20 e 24, é isso mesmo. João 20 e 24. Tomé, chamado de mim, os 12 estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as manchas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados à porta, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz do Senhor seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as mãos e coloque do meu lado, para que não duvides e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então disse Jesus: porque me vistes, creu? Baraque. Quando Tomé fala isso, quando Tomé fala isso, o que ele queria? Vamos olhar para o outro ângulo. Não era duvidar de Deus, mas Tomé queria ter a sua experiência. Todo mundo teve sua experiência, mas ele não queria viver a experiência do passado dos outros. Ele queria ter as suas próprias experiências. E o que ele fez? Ele tomou uma atitude. E o que você vai fazer aqui agora? Tomar uma atitude. Outro exemplo é João 21. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Outra mulher que queria, outra pessoa que queria
uma experiência com Deus. A mulher já saiu de madrugada, foi até o cemitério para poder ter um encontro com Deus. Ela buscou, ela tomou a atitude de ter uma experiência com Deus. Não basta apenas você orar, jejuar, ler a Bíblia, se você não tem uma atitude perante Deus. Lá em Salmos 96:1 fala o seguinte: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor um novo cântico. Tenha atitude todos os dias. Todos os dias tenha algo novo a oferecer para o Senhor. Por quê? Se encher de Deus é algo muito difícil. É uma guerra muito difícil. Mas se esvaziar dele é algo simples. É algo que em 1 minuto acaba tudo. E por que esse tripé é tão importante em nossas vidas? Porque, como sabemos e como entendemos e como vamos entender agora, Deus, Ele nos fez branco, totalmente brancos. Mas o pecado veio e invadiu a nossa vida, nos tornando sujos. Mas quando nós oramos, nós nos aproximamos. Quando nós lemos a palavra, nós nos aproximamos. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos ao ponto de encostarmos um no outro com Deus. Mas quando nós tomamos atitude, Deus ele vem e se derrama em nós. E quando Deus se derrama em nós, ele faz algo muito surpreendente, que é transformar a nossa vida. Ele nos faz brancos e transparentes como éramos antes. Ele nos deixa totalmente brancos. Ele nos purifica de todo mal. E só Ele pode tirar o nosso pecado. Só Ele é digno de perdoar os nossos pecados. Mas que para que Ele se derrame em nós, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra e principalmente nós precisamos tomar uma atitude perante Deus. Que essa atitude seja a atitude de evangelizar, seja a atitude de falar do amor de Deus, seja a atitude de se prostrar, acordar de madrugada. Mas nós precisamos tomar uma atitude perante Deus. Nós precisamos gritar: ei Deus, vem e toma conta do meu ser. Sem essa atitude final, sem essa loucura por Ele, sem essa loucura de jejuar, orar e ler a Bíblia, é impossível ser cheio de Deus. E quando nós somos cheios de Deus, quando o pecado vem, ele só pinga. Porque nós já estamos cheios de Deus. Ele já não nos afeta. Ele já é mero cosquinho. Vamos pecar, mas seremos cheios de Deus. E esse pecado não nos levará ao que levou Adão e Eva, a viver uma vida constante em pecado, ao ponto de ser expulso, a introduzir o pecado de novo em nossas vidas, a ser como Salomão, que no final dos seus tempos foi um homem cheio, no final dos tempos, deixou que as suas mulheres tomassem conta deles, como Sansão, que por mais que fosse cheio, se esvaziou de Deus e deixou a carne tomar conta. Nós somos assim como Davi, como Moisés, Abraão, que são cheios, pecaram, mas
se arrependeram e continuaram cheios de Deus. Então pratique esse tripé e seja cheio de Deus. Tome uma atitude perante Deus. Deixa que o mundo espiritual trabalhe por você, porque a sua atitude valeu mais do que 1000 palavras, valeu mais do que tudo. E você hoje se tornou branco, como assim Deus quer se achegar com você, porque com um propósito Ele te criou, de relacionar. Ele só consegue se relacionar com quem é parecido com Ele, tem as características dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa cada dia se tornar mais parecido com Ele. Amém.